Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Se você quer conhecer melhor nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai baixar nossos conteúdos, e-books, conhecer o nosso trabalho, o nosso blog, os nossos cursos avançados, inclusive o Método Hércules, que pode te ajudar em relação à sua prosperidade, e também a Academia da Alquimia da Mente, que pode te ajudar a reprogramar sua mente, cocriar sua realidade e ter a vida que você merece, tá bom? Então vamos lá, acessa agora www.diegomangabeira.com.br. Começando com esse podcast da Alquimia da Mente, pessoal, a gente vai falar hoje sobre como ter controle emocional, né? Você que está escutando agora, ouvindo a gente, independente de onde seja, pode ser no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eu não sei onde você está, mas eu sei uma coisa em relação à humanidade. Várias pessoas o que desejam melhor controle das emoções, né? Não é à toa que, por exemplo, quantas doenças emocionais nós temos hoje, quantos distúrbios que nós temos hoje, e às vezes até não é distúrbio, né? É uma falta de autoconhecimento mesmo em relação ao que você tem feito, né? A sua caminhada, vamos dizer assim. Tá bom? Então, começando lá, a gente vai falar um pouquinho dessa palavra emoção. Da onde que vem a palavra emoção? Né? Como várias palavras da língua portuguesa, vem do latim, no caso do verbo emovere, tá? Que significa agitar, remover, mudar de lugar. Então, a emoção em si já leva em consideração esse movimento. Se a gente pensar nas leis herméticas, até na lei do ritmo, tudo é ritmo, né? Se a gente pensar na lei da vibração também, lei hermética, o que? Tudo é vibração. E aí a gente entra na quântica, o que? O elétron, ele se propaga em onda e partícula, novamente, volta à frequência vibracional. Afinal, onda se move, né, em frequências, e a gente mede isso em ondas Hertz, né? A medição é ondas Hertz. E quanto a gente tem mais essa noção em relação a esse nível, né, em relação tanto à parte da ciência como da espiritualidade, né, no sentido de energia, você começa a entender melhor que as suas emoções não são algo tão superficial. Você começa a se aprofundar dentro do seu eu, né, dentro do seu self quântico, de tal maneira que você começa a redescobrir várias coisas que você não conhecia. Né? E uma das coisas principais que a gente tem que falar aqui é uma diferença gritante entre sentimento e emoção. Né? Muitas vezes você coloca os dois como se fossem na mesmo cesto, né? E aí você começa a entender que sentimento é igual a emoção. Não é, né? Você pode sentir algo, mas não criar uma emoção, né? Então vamos pensar assim, você sente calor, né? Mas esse calor te traz uma emoção? Não, né? Mas, por exemplo, você sente calor e você está apaixonado por alguém. Aí gera uma emoção, né? Porque gera o quê? Uma emoção, um hormônio, um neurotransmissor lá que vai para suas células, consequentemente, né, muda a estrutura celular do seu corpo e você começa a sentir calor mesmo, internamente e externamente, né? Porque você começa a ficar com o rosto ruborizado, né, vermelho, e aí muda tudo. Quando você tem essa prerrogativa, você começa a entender que muitas coisas que você sente não necessariamente geram uma emoção. E aí o que? Você começa a ficar mais inteligente. Será? Usando a alquimia da mente, que a gente está explicando aqui para você. Você começa a entender que muitas vezes aquilo que você chamava de sentimento não aconteceu. E aí você entra no campo do real e do ilusório, tá? Da ilusão e da realidade. E aqui até da esquizofrenia, né? Que tem muita gente o quê? Que prefere entrar nessa coisa do que acha que aconteceu, ao invés daquilo que aconteceu de verdade. E aí que entra esse controle emocional. Por quê, pessoal? Emoção é algo sério, né? Algo profundo. Aí a gente já vai no iceberg lá, a gente, né, entra profundamente. Porque a emoção é uma memória do passado. A emoção que você sente hoje por alguém, por uma situação, sentimentos, então, vamos pensar de frequência vibracional. Baixa vibração, raiva, ódio, ressentimento, vitimismo, comodismo, estresse, ansiedade, depressão, tristeza, né? São apatia, são o quê? Baixas frequências vibracionais. Isso o quê? Reverbera dentro de você as emoções que isso causa, os hormônios que isso causa, né? Então, pensando no estresse, por exemplo, você tem o cortisol, né? Fabricado na amígdala cerebral. Né? E aí, no caso, o que acontece com você? Você começa o quê? Ficar estressado, você começa a mudar os seus sistemas, você começa a usar o seu sistema autônomo nervoso e do parasimpático para o seu simpático, né? O sistema. E aí o quê? Você começa a ficar muito tensa, muito tenso em relação à sua vida. Em contrapartida também acontece o contrário, né? Se você na verdade está vibrando agora, sentimentos, emoções que podem te ajudar a crescer, então iluminação, amor, paciência, felicidade, conexão com o divino, conexão com o campo quântico, a gente pensa então gratidão, tá? Entre outras emoções, você começa o quê? A mudar esse mix de variedades que você tem em relação às suas experiências. E isso muda também
a qualidade dos seus hormônios e seus neurotransmissores. Por exemplo, você vai poder criar melatonina, né, para dormir melhor, né? Com insônia você não vai conseguir, né? A pineal vai fabricar isso e você vai sentir, né? Em contrapartida, serotonina também na pineal, ocitocina na glândula pituitária, né? E assim por diante. Você começa a sentir isso, né? Endorfina, que vai ser fabricado também para te ajudar o que? O bem-estar, né? A felicidade também com a serotonina. Então você percebe o quê? Que você vai mudar essa bioquímica, tanto que é por isso que a gente ensina a alquimia da mente. Saber que, na verdade, a energia gera coisas conscientes, né? Emoções, geram hormônios, né? Gera uma mudança, até se a gente pensar nos nossos cromossomos, que a gente chama de epigenética, né? Que é basicamente a mudança dos nossos genes, que afetam os cromossomos, que afetam o nosso DNA, as proteínas, os aminoácidos, né? E o RNA também, toda essa reconfiguração dentro das nossas células no núcleo. E aí a gente começa a entender, caramba, esse lance, né, que eu estava pensando em relação ao controle emocional é mais profundo. Sim, é mais profundo. Porque você quebra o hábito de ser quem você achava quem era. E aí, no caso, você o quê? Evolui para uma nova perspectiva. E aí você entra rumo a esse mundo desconhecido, que é o mundo do quê? Do subconsciente e do inconsciente. E quanto mais você entra nesse subconsciente e inconsciente, mais você vai ficar travada, vai ficar travado. Por quê? Isso machuca, né? Isso traz uma série de memórias do passado, como eu falei. Nessa realidade a gente chama de passado, mas se a gente pensar no entrelaçamento quântico, ou mesmo na física, não existe tempo. Então, a nossa linha de trabalho a gente fala muito, não existe morte, não existe vida, né? Basicamente são realidades que acontecem. E aí, quando você pensa nessa prerrogativa que existe o passado, você começa a se prender às experiências que aconteceram, tá bom? E aí que aconteceram o quê? Reverberam dentro de você ainda de uma maneira que elas se repetem, tá bom? É como por exemplo, escrever, né? Então eu tô com uma caneta aqui na minha mão, então eu tenho uma forma de escrever. Como que eu aprendi a escrever? Através da repetição, né? Que é extremamente importante, tá? Aprender a repetição é importante, até porque você aprende a repetição e também a não repetir, né? É a mesma coisa. Como que seria o sucesso sem o fracasso? Né? Como seria a luz sem a escuridão, correto? Então, assim, a gente tem que pensar nessa prerrogativa, porque muitas pessoas às vezes vão só numa linha, né? Vão numa parte. Você vê a polarização de tudo. É desde política, economia, partido, né? Político, sei lá. Então aí o quê? Você começa a entrar nesse mundo da separação. Muito cuidado, né? Você não tem que se posicionar nada e nem entrar nessa matrix mental que já há milênios domina o ser humano, a matrix da separação. Você tem que entrar na matrix da unidade. Entender que nessa briga de dois, um terceiro está ganhando com isso, que a gente sabe que existe, que é o governo oculto, né? A gente fala que a velha ordem mundial, né? Tá sempre aí, e por mais que você não acredite, só fazer sua pesquisa você vai achar. Eu sempre falo isso. Vá atrás de mais informação que você vai achar, porque eles estão em todos os lugares. E aí, quando você pensa nessa perspectiva, você começa a entender que muitas vezes o que você está pensando foi uma memória implantada, às vezes. Você viu um filme e se identificou com aquela personagem, com aquele personagem, e achou que na verdade aquele personagem fosse igual a você, entendeu? Foi uma memória implantada, por exemplo. E aí, no caso, você começa o que? Achar que você é igual àquela pessoa. Você não é. Você tem uma vivência, você tem seus pais, você tem a sua família, você tem as suas experiências profissionais, as suas experiências amorosas, íntimas. Então você é você, você é um ser único, você é um ser individual. Quanto mais você entrar nessa prerrogativa de autoconhecimento, expansão da consciência, mais você vai encontrar o seu eu. Agora, uma ressalva que eu já fiz lá no começo. Trabalhe, independente se você tiver medo, independente se você estiver achando que está se arriscando muito, independente das consequências. Porque essa libertação que acontece é que nem aquele filme Matrix, né? Que o personagem, o Neo, vamos falar, representado pelo ator Keanu Reeves, né, recebe aquela pílula do Morpheus, que é o ator Lawrence Fishburne. Ele pega a pílula vermelha ao invés da azul, né? E a vermelha é o quê? É para ele sair dessa Matrix. E quando ele sai dessa Matrix, ele começa a ver como que é de verdade esse mundo, né? E não é muito diferente do nosso, pessoal. As pessoas estão vivendo numa Matrix mesmo, em relação a tudo, e acham que na verdade sabem de tudo. Esse que é o grande lance. E quanto mais você sabe de tudo, menos você sabe. E aí que entra o que? Que a gente fala, o self quântico, né? E aí entra a inteligência emocional. Inteligência emocional é um dos tipos de inteligência, tal como a física, a intelectual, a inteligência espiritual. Quando você entende
que o gerenciamento dessas emoções tem a ver com o seu córtex cerebral, né? Então o seu cérebro, e aí você começa a pensar no neocórtex, no mesencéfalo, no cerebelo, né? Principalmente em três partes, cérebro reptiliano, nessa respectivamente na ordem contrária, cérebro reptiliano, cérebro límbico e cérebro neocórtex, né, que a gente chama aí, você começa a entender que essa união faz com que criem dentro de você aspectos tanto emocionais e racionais, cognitivos. E muitas vezes não é que você falta para você inteligência emocional, falta você razão, que a gente chama de logos, né? Na Grécia chamava de logos, né? Então você está muito no mitos, você está só no mito, só no milagre, na fé, sabe? Aquela coisa muito imaterial, sabe? E eu não acho que isso é ruim só. Só que ao mesmo tempo, só ficar na emoção, você perde grandes chances de racionalizar o que você está fazendo. Então, o grande lance da inteligência emocional, para finalizar esse podcast da alquimia da mente, é você analisar que falta razão em relação ao que você está fazendo. O controle emocional é você entender que emoção e razão andam juntos. São amigos, parceiros, é uma família, eles se casam todas as vezes que você quiser. Só que só ficar em um ou só ficar no outro não leva você a concretizar o que você quer, a cocriar a sua realidade, a você criar aquilo que você quer criar. Né? O importante, pessoal, é você sacar isso, esse podcast, e utilizar a seu favor. E se você quiser dar o próximo passo, acessa agora www.diegomangabeira.com.br, que lá tem treinamentos avançados, treinamentos em prosperidade, em mentalidade, né, com a alquimia da mente, que vão ajudar você a dar esse próximo passo. Afinal, talvez você já esteja preparado para dar o próximo passo. Então entra lá, diegomangabeira.com.br/cursos, para você conhecer os nossos treinamentos, tá bom? Eu desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais podcasts da Alquimia da Mente aqui com você, tá bom? Forte abraço, até logo, tchau, tchau.